Hag Shavuot Sameach, feliz festa das semanas ou de Pentecostes, o 50º dia pós-Pessa ou Páscoa. É o dia de hoje para o pentecostal que porventura via assistir o vídeo posteriormente. É importante salientar também que esse canal foi criado pela minha pessoa, apesar de ser o canal de uso do meu pai. Como ele desistiu de fazer vídeos e o nosso vizinho, até que congrega numa denominação pentecostal, comentou abaixo que estava ansioso pelos próximos vídeos, principalmente em resposta a ele. Aí estamos fazendo, apesar de frequentar a residência dele periodicamente, toda semana, né? Quando resolvemos a questão da mudança que ele vai passar, vir aqui também, a casa que a gente adquiriu, aprove ao Eterno que a gente conseguisse comprar, graças a Deus, né? Ter um teto sobre as nossas cabeças. E na verdade a gente é mordomo dele, nada é nosso, né? Rei do nosso lar, leão da tribo de Judá. Esse aqui, ó. E ele volta mais judeu do que nunca. Como ele subiu, ele também vai descer. Então ele volta como judeu, mais judeu do que nunca. Para quem acha que de repente pode vir com uma indumentária vermelha, olha, pode ter uma surpresa. Não, ele não volta com indumentária romana. Ele volta como judeu, assim como ele ascendeu, né? Assim como ele foi. Beit Hamelech é o número da casa, olha aí, ó. Já tem o endereço, hein, amado? Já tem o endereço, ó. Quando vier, é esse endereço aqui, ó. Casa do Melech, rei, Melech, né? Casa do rei. Nada é da gente, né? Para honrar e glorificar o nome dele sempre. Eu vou fazer um vídeo com a minha esposa Sandra, como no outro vídeo ela estava também. Você quer desejar uma feliz festa? Shalom a todos, feliz festa de Shavuot a todos, que Deus abençoe, que o Eterno esteja com todos e que ilumine esse vídeo que a gente está fazendo. Amém. Conceda discernimento, né? Como era um vídeo resposta sobre o milênio, onde foi desistido de ter feito uma resposta, a gente vai tratar de inúmeros assuntos hoje. Não vamos nem focar em milênio, a gente vai falar bem superficialmente, nem sobre Pentecostes também, festa das semanas, os dias. Não, a gente vai falar sobre alguns temas polêmicos que eu jamais falaria debaixo do teto da casa do meu pai, não por medo, jamais, em hipótese alguma. A gente vai falar de coisas horríveis que eu cheguei a fazer na minha vida também. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão saber, porque a gente não tem problema em absoluto em expor as nossas fraquezas e mazelas. E o meu pai, ele não tomou uma atitude mais drástica comigo, que realmente a situação pedia. E eu, me pondo no lugar dele, o faria. Eu o faria, eu no lugar dele. Eu não teria a posição branda, digamos assim, como ele teve para comigo, para com a minha pessoa, diante de tudo aquilo que eu fiz na minha casa, que a gente vai chegar lá. Em um dado momento do vídeo, a gente vai chegar lá. Sobre o milênio, o vídeo respostas, a gente vai falar bem rapidamente. Eu vou pedir para minha esposa ler. Foi desistido de fazer, porque o milênio, ele é um tema... Todos os profetas fizeram menção ao milênio, com exceção de Jonas, que eu me lembro aqui, né, que foi a Nínive, né, onde fica evidente que a profecia de juízo, quando se cumpre, ela falhou. A profecia de juízo, ela tem por intuito fazer com que o indivíduo retorne a Deus, faça techuvá, retorne a Deus. Isso é techuvá, é uma maneira de arrependimento aí para a nossa língua, né? Mas techuvá não significa bem isso aí. Então, quando ela corre, ela falhou. O milênio é um tema bem vasto nas escrituras, né? Agora, depois dos argumentos que a gente apresentou para o meu pai, creio que ele acabou desistindo de fazer, né? Mas eu já pedi para a professora que me deu aula no primários, a gente não vai falar nome de ninguém, não vai expor ninguém, a gente só vai fazer menção. Que como o marido dela ministra estudos bíblicos, quando a pessoa vê, ela provavelmente vai lembrar disso aí. A gente pediu que ele viesse ministrar um curso bíblico aqui para a gente conversar, sentar, tomar uma cevada. Café não, né? Café não. Jamais a gente vai servir café para um adventista. E é bom que a gente sabe bem o que eles consomem ou não. É até meio que parelho, né? O que a gente também não compra no mercado, né? A gente não compra carne de porco, não compra... Então, mas o cafezinho a gente toma. O cafezinho a gente... Na casa do meu pai, de forma alguma. Minha esposa toma bastante. Carne já não é comigo. Inclusive, tomava na casa do meu pai também. Agora, eu não. Em respeito ao sacerdote do lar, que ali é o meu pai.
certo? Então, em respeito a ele, eu não tomava, criei esse canal para o uso dele, mas como ele existiu do vídeo, em respeito às pessoas, estamos fazendo só esse vídeo, provavelmente não vai ter outros, né? Por conta do que a gente está Só o mexendo. Eterno vai prover, né? Nessa Quem não madrugada sabe. aí, como a gente não tem o hábito de passar acordado, estudando, lendo Terrilim, Salmos, né, lendo a Torá, estudando, aí a gente achou de fazer esse vídeo, né? Como a gente vai passar a noite acordado de hoje para amanhã, estamos aí na madrugada da noite de Pentecostes, de Shavuot, na madrugada, fazendo o vídeo. Então, eu vou pedir rapidamente para você ler só esse versículo aí, 23 de Jeremias, que é sobre o milênio, né? Ficou de ser feito o vídeo resposta, não foi feito, então a gente vai fazer uma simples menção, uma palhinha só do porquê não foi feito, porque os argumentos são muito grandes. Quando você estuda o que é abismo no grego, você estuda o que é abismo no hebraico, você pega todos os textos bíblicos falando em abismo, você vai ver que em local algum, em momento algum, ele é sinônimo da face da terra. Não, nem Bereshit. Né? O Espírito pairava sobre a face do abismo, que são até hoje, face do abismo é as águas, o oceano, né? Abismo é abismo, terra é terra, e isso é bem evidente. Então, quando você pega esse versículo para falar que a terra não tinha vida, que a terra ela estava sem forma e vazia, e a terra virou o próprio abismo, que era a prisão de Hassatan, de Satanás, é algo muito fora do contexto bíblico. Isso vai ficar evidente aqui no principal versículo que eles pegam para sustentar essa narrativa, essa alegação de que o milênio seria celestial, para descaracterizar justamente, né, a nação de Israel. Né? Então vamos lá. Então vamos ler aqui Jeremias 4, 23. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Exatamente. Nossa, então é um abismo. Não tem vida, não tem luz, né? Não tem luz, não tem nada. Realmente, se você pegar esse versículo aí fora do contexto, vai aparentar que de fato a terra não tem nada na terra, é um abismo e tudo bem. Quando você pega um versículo e tenta em cima dele fazer uma doutrina bíblica, sendo que todos os profetas, com exceção de Jonas, fizeram menção acerca do milênio, certo? Então aí fica bem complicado. Quer ver? Agora lê até o 29. Daí de onde você seguiu. Lê o contexto. Só uns 4 versículos para frente aí. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. A cidade estava em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão por causa do meu decreto contra meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. Ótimo, até o 29 ficou bem claro que havia vida na terra. O fato é que as aves voaram para longe, os habitantes estavam escondidos, não é verdade? Então, quando você pega o contexto, você já desmonta a narrativa com os próprios versículos da Bíblia dentro do contexto, porque a mesma ela não entra em contradição. Você está entendendo? Então, um tema tão vasto, você querer pegar um verso ali isolado e, bom, é complicado. Mas nem é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que eu devo uma explicação também, o pessoal, porque eu me batizei na Igreja Adventista. Eu falava 2012, eu errei. Em maio, o dia eu sempre acertei, 20 de maio de 2012. A data realmente estava errada. Porque eu achei aqui, ó, vamos ver se dá para enxergar. Foi no ano de 2000, com 10 anos, eu sou de 90. Olha aí, ó. Olha aí. Assinado pelo Paulo Carneiro. Dá para ver aí? Dá para ver? Colocaram Renato de Oliveira Tosi Ivo, né? Eu não tenho Oliveira no nome, infelizmente. Meu nome é ítalo-germânico, é apenas Tosi
de tosar mesmo, pet shop tose, cortamos, tosamos e aparamos o pelo do seu cão. Tose Ivo, aqui a assinatura do Paulo Carneiro, que foi quem me batizou, aqui tá o nome dele, desse outro lado aqui. E outro dia, quem sabe, a gente fala sobre isso aqui, né? Sobre isso aqui. Na época, a gente tem que falar sobre Ellen White, mas hoje a gente vai tocar nesse tema um minutinho só. Então, o que aconteceu na igreja, onde eu me batizei com 10 anos, eu não voltei lá, no curso de Apocalipse, que era ministrado ali aos domingos, por uma pessoa com uma certa debilidade, né, de saúde, onde fica complicado a gente fazer pergunta, porque a pessoa ela tem que ter pelo menos ela aptidão saudável para conseguir ministrar aquilo lá. Então, por empatia, a gente deixou de ir, uma vez que a liderança chegou em mim para falar que eu deveria expor as minhas perguntas de maneira escrita e não oral, o que eu achei um absurdo, porque falei com a liderança da igreja local onde estava que isso é errado, né? E eu fui bem claro ali, não tenho culpado por inocente, entendeu? Não tenha culpado por inocente. Falei, inclusive, que se esse vídeo ele fosse postado em qualquer plataforma, eu entraria com um processo para derrubar esse vídeo. Porque quando você fala pela fé alheia, você sai da sua cerca ali e fala no lugar da fé do outro, entendeu? Aí você está ultrapassando um limite que você não poderia. A crítica, ela é plausível, entende? Agora, quando você fala, a festa de Páscoa perdeu o significado para o judeu. Como assim? É a festa de maior significado para o judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, entendeu? Aí quando a gente vai conversar, não, mas é a minha opinião. Eu falei, poxa vida, meu irmão, sua opinião não vai mudar o fato, né? A pessoa ali saiu extremamente perturbada, né? Bastante, turbar, obscuro, turbo, trevas, né? Cobrir, turbar, trevas, no sentido etimológico e na semântica da palavra. Realmente, eu abri o vidro, pedi calma, porque eu peguei essa carona com esse pastor, onde ele saiu arrastando o meu irmão caçula, e eu não tinha aberto a minha boca ainda dentro do carro, né? Tem minha mãe como testemunha também, e não só isso, porque eu tive a brilhante ideia de colocar o meu aparelho de telefone para gravar. E no outro domingo, quando eu notifiquei ele disso, ficou extremamente bravo, nervoso, né? Nunca mais te dou uma cara. Você entra no meu carro para me gravar. Eu falei, mas meu irmão, é meu direito. A lei me ampara. Se eu participei do diálogo, entendeu? E ainda bem que eu gravei, porque Deus me livre e guarde, aconteceria alguma coisa com meu irmão, seria, né, a minha palavra, eu não teria amparo nenhum, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Mas se ocorresse, entendeu? Se ocorresse, o que queriam falar? Mas também o Renato estava lá oreando, buzinando na cabeça do irmão. Olha, para mim abrir a boca ali demorou tanto, porque eu tive que abrir o vidro, né? Pedir calma para ele se acalmar. Não foi? Minha mãe estava no carro, não tem por que mentir, certo? Você é testemunha, eu tenho tudo gravado, né? Tenho tudo gravado. Então eu não voltei lá por causa disso aí, entende? A gente vê um despreparo imenso, certo? Em alguns, não são todos, alguns pastores em tecer uma conversa respeitosa, né? A pessoa não consegue, a pessoa entra em parafuso, a pessoa, entendeu? E não respeita a fé alheia, ela ultrapassa um limite que não deveria, né? Você criticar é plausível. Agora, você falar pelo outro, não. Você tem que falar como que o adventismo enxerga essa situação. Como, entendeu? Isso aí não existe, né? Agora, esse mesmo irmão que foi arrastado, o meu irmão que foi arrastado no carro, se fosse o meu irmão do meio, cairia, porque ele não tem a altura que o meu irmão caçula tem. Ele tem quase o meu tamanho, ele é bem alto. Então, se fosse uma pessoa de menor estatura ali, cairia do modo que ele saiu ali, né? E eu não tinha aberto minha boca ainda, né? Eu demorei para começar a conversar, pedi muita calma antes, né? E aí, como ele tem todos esses problemas, a gente deixou de ir. Mas eu pedi para minha professora, que me deu aula, que eu amo de coração e amo mesmo, que o marido dela viesse conversar sobre o milênio com a gente, né? Que a gente pudesse expor ali as situações e
e avaliar mediante as escrituras, né? Mas não foi possível. Esse mesmo irmão, né, o que eu falo sentado eu sustento de pé, e vice-versa, minha esposa sabe também do ocorrido, ele foi abusado na igreja, entendeu? Na IASD, em uma igreja adventista. A pessoa que o abusou cumpriu pena, apesar do advogado ter tentado ilegitimar a prova, porque foi flagrado num banheiro, né? Então não pode ocorrer filmagem, etc e tal. Eu não sei quem que é pior num caso desse, o advogado ou o réu. Mas cumpriu pena, saiu recentemente, já congrega em outra igreja, até onde eu sei, mas pela idade, é alguém que dificilmente teria conserto, né? Pela idade já avançada, e alguém acima de qualquer suspeita. Então, o que acontece é que o Eterno é o justo juiz, né? Tive esse ocorrido com esse mesmo irmão meu, que foi arrastado por esse carro, é algo lamentável, isso aconteceu, né? Agora o problema é que não se sabe quantas outras mais passaram pela mão desse predador ou quantas outras irão passar, uma vez que a nossa legislação ela é uma piada, certo? Uma pessoa que faz uma atrocidade dessa, uma criança especial, que inclusive ganha o LOAS, e se não fosse o LOAS, a situação ficaria complicado lá na casa do meu pai, bem complicado. Então, o que a gente está denunciando aqui é também uma parte de negligência, né? Negligência. Uma vez que você depende daquela renda ali e você é negligente com aquela pessoa, porque veja bem, uma vez que o caso já ocorreu, ele já aconteceu, a exigência de antecedentes criminais de todas as pessoas que ficam responsáveis pela criança, ela deixa de ser precaução. Essa exigência, ela deixa de ser precaução, entendeu? Essa exigência passa a ser negligência já, uma vez o fato já ocorrido. Deixou de ser precaução, virou negligência, entende? Ainda mais com uma criança especial. Então as leis tinham que ser mais rígidas, tanto diante da negligência dos pais, né, quanto diante da atrocidade da pessoa que comete esse tipo de delito aí, né? Cumpre uma pena, acho que saiu na pandemia, foi o que minha mãe falou. Saiu na pandemia, né? Saiu na pandemia e tá aí, né? Pode fazer um negócio de olhar a criança em casa, pode tudo. Essa pessoa ela tem que ficar taxada, ela tem que ficar marcada, entendeu? Para toda a vida, no mínimo, entendeu? Como a minha esposa que sofreu abuso, assédio. É uma perturbação, né? É uma na empresa que ela trabalhava, né? A gente também gravou e o cidadão, né? Porque isso cabe processo. A gente não quer dinheiro de ninguém, a gente não quer nada. A gente falou, meu filho, se arrependa, você é noivo, certo? Você tem uma esposa em casa, se conserte, entendeu? E a gente pediu, saiu da empresa, né? Como não era fichado, saiu simplesmente e não pegamos R$1 de ninguém, né? A gente só quer que o Eterno dê força para a gente continuar trabalhando. Graças a Deus a gente não depende de auxílio nenhum de ninguém. Eu tenho direito. Eu sou PCD. Eu ando de muleta. Eu teria direito a receber o LOAS, né? Até teria direito. Né? Mas o Eterno, né, não pega a Bolsa Família, não pega nada. Né? A gente pede que o Eterno continue dando força para a gente. Nosso intuito não é tirar dinheiro de ninguém. Né? Eu pediria que esse vídeo fosse derrubado também para ficar constatado de qual lado estava a razão e o amparo legal. Não é verdade? O amparo legal. Não é? Então, isso lamentavelmente aconteceu. A pessoa foi solta, está aí na rua, mas o Eterno é o justo juiz. Ele há de julgar. Não é verdade? E bom, eu também deixei, eu não gostaria, porque tem pessoas que eu gosto. Eu sou devedor dos adventistas. Quando a minha esposa me conheceu, vou dar um breve testemunho, eu tinha apenas um tênis, que foi doado mediante uma vaquinha dos irmãos da igreja adventista. Cada um deu um pouquinho e eu tinha esse único tênis, né, quando você me conheceu. Um único tênis.
Eu tinha um chinelo que era mais correia de que chinelo, entende? Então, eu sou devedor dos adventistas, literalmente falando. Tanto espiritual, entendeu? Quanto materialmente, não é verdade? Me ajudaram, me estenderam a mão. Toda a membresia a massa é sincera de coração. O problema está na liderança. O problema. Quem vem para matar, roubar e destruir é o ladrão, é o mercenário, entendeu? Isso aí que é o problema. Pode conferir na Bíblia que não é Rassatã ali, não. Ali é o mercenário, entendeu? Que vem matar, roubar, destruir, entendeu? Bate o pé na dificuldade, sai correndo, né? Você, né, bem, a gente, antes de comprar a casa, eu lembro muito bem que todo mundo é amigo, né? Até falar para você, dá milzão aí emprestado. Muita gente que vai ver esse vídeo vai lembrar disso, vai lembrar. Dá milzão aí emprestado para mim pagar em 10 vezes de R$ 100 para você, devolver 100 por mês. É ou não é, bem? Né? Antes da gente comprar a casa. A gente não nega. Par mão na fé não pode. De jeito nenhum. Par mão na fé e a gente tem. Em São Paulo, congregando em sinagoga judaico-messiânica, a gente tem também, né? Nossa, o meu maior irmão, com certeza ele vai ver esse vídeo, com certeza ele vai saber também do que eu estou falando, né? Porque não é nosso. Deus apenas ele outorga para a gente ser mordomo, para a gente, entendeu? Fazer o que precisa ser feito com os recursos que ele atribui a gente. Agora a gente vende o almoço para comer na janta, né? Porque mexer com reforma não é fácil. E a casinha tem bastante Não é coisa para fácil, fazer. Não é fácil, né, bem? não. Mas Mas nada que o Eterno não dê força, né? E nos venha a prover, né, uhum. as nossas necessidades. A gente conversa sempre com a liderança. Liderança, o pastor que foi para Bananal, como a gente fez menção no outro vídeo, ficou devendo uma visita, né? De trazer uma passagem do grande conflito, que ele não ia achar porque não tem. Eu li todas no contexto, li o capítulo. Não tem menção positiva nenhuma ali a Israel, não tem. Lamentavelmente não. Nenhuma israelferência bíblica, como a gente cunhou essa expressão, né? Não tem nenhuma israelferência ali. Porque a igreja acredita nisso aí, né? Que ela substituiu, que ela etc e tal, né? E prega Jesus de uma maneira romanizada, latinizada, sei lá, com qualquer outra etnia, menos a de fato real judaica como ela é. Então, minha mãe não entrega mais o grande conflito, ela fala isso, onde ela vai, eu pergunto, ela não esconde a verdade, ela não entrega de forma alguma o grande conflito. A gente não faz estudo mais com meu pai, infelizmente, o conhecimento só vai fazer com que ele peque mais, porque a gente tem que orar por ele, o acervo de conhecimento, para enxergar esses erros, ele já tem, né? Agora, como tem dado resultado com a minha mãe a gente continua esse trabalho. E o meu pai, a gente segue orando por ele, amando ele, honrando o que precisar, a gente sempre está aí, não é verdade? E não é da boca para fora, isso é de fato, é família, é meu pai, eu o amo, óbvio, como amo muita gente dentro da igreja adventista, né? Senhorinhas que a gente vai conversar, senhorinhas que eu criança de tudo. Muito antes de fazer os 10 anos, com a idade que me batizei, porque eu fiz Apocalipse, fiz Henrique Berg, Paz para Viver em um Dia, respondendo com lapiseira. Não foi em um dia mal feito, não. Foi desde cedo até a noite. Concluí um estudo Paz para Viver, fiz muito curso dentro da Igreja Adventista, li inúmeros livros também de Ellen White, e a gente tem noção do que a gente está dizendo. Essa senhorinha, ela falou assim para a gente, não, meu filho, falou contra Ellen White, eu nem quero ouvir, eu não quero nem saber. Então, essa é a capacidade de doutrinação que a denominação religiosa ela tem, né? Infelizmente. Você fecha os olhos, você se fecha para o diálogo, você passa a não querer examinar as escrituras. Não dentro daquilo do seu conceito de escritura, do seu conceito de Deus, do seu conceito de verdade, né? O que é contra, você nem quer ouvir a opinião contrária, né? O que for para manobrar e descontextualizar, como Jeremias aqui, para amparar essas falsas doutrinas, para deslegitimar Israel. Como assim que o período milenar vai ser em Israel? Não, agora é a igreja, agora é com a gente, agora a bola é com a gente, não é verdade? É assim que, infelizmente, eles atuam na famosa, infame teologia da substituição, não é verdade? Olha, eu gostaria de concluir o vídeo, a gente está quase caminhando aí para meia hora,
Vamos encaminhar para a reta final, né? A gente já expôs algumas coisas e que a gente coloca aqui, mas com respeito nesse canal, que foi a gente que criou, e como não houve resposta do outro lado, que ficou de fazer no próximo mês, a gente está fazendo algum vídeo resposta aqui, trazendo temas polêmicos, e a gente já encaminhando para a reta final, eu gostaria de ler uma coisa que eu sempre leio para minha mãe. Eu sempre leio para minha mãe. E é lá em Apocalipse 18, versículo 4, quem quiser pode conferir. Na nova versão transformadora vai dizer assim, é mais fácil de entender. Então ouvi outra voz do céu que disse, abrindo aspas para vós, saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Então veja bem, eu falo com minha mãe. A Igreja Adventista ela tem uma excelente mensagem de saúde. Ela estava orando, pedindo um caminho, um norte, uma direção a Deus. E bateram a porta dela. Bateram a porta dela. Isso foi muito bom para a saúde dela. Inegavelmente, foi muito bom. Agora, se a voz fala, saiam dela, povo meu, é porque debaixo da autorização de Akadosh Baruch, santo bendito seja ele, existe o povo dele inserido em Babilônia. Porém, o Eterno não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso ele diz, uma vez que é efetuado o pedido, saiam dela, povo meu, você se torna participante dos seus pecados, entendeu? A minha mãe, ela tem se libertado dessa mentalidade. Porque se você é povo do Eterno, presta atenção no seguinte. Presta atenção. Não dá para a gente debater milênio com quem não sabe o primeiro mandamento, que é a palavra, a primeira palavra. Torá também não é lei, Torá é instrução. Para você acertar o alvo. Iniquidade é você errar o alvo. Então, a instrução e as 10 palavras, a primeira vai dizer assim, linkando com essa palavra de Apocalipse. Veja bem. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Essa é a primeira palavra. Essa é a primeira palavra. O meu avô paterno, pai do meu pai, ele faleceu tentando fazer o meu pai entender qual era o primeiro mandamento. Nem isso ele conseguiu. Existe um adjetivo que caracteriza o meu pai, o senhor Geraldo, que é cabeça dura. Infelizmente. O G é cabeça dura. O G é cabeça dura. Né? Ele tem Oliveira no nome. É um povo de dura serviço. É um povo, entendeu? Cabeça dura. Entende? Para tirar algo da cabeça dele, para ele enxergar um mínimo erro em Ellen White, tem inúmeros, né? Satanás era chefe da nação, conforme a gente leu no outro vídeo. Tem inúmeros, mas não, a pessoa não consegue estar acima de qualquer questionamento, acima de qualquer possibilidade de equívoco. Entende? A liderança reconhece que tem erros. Eu vou retomar o raciocínio, tá? Existe um racha significativo na Igreja Adventista quanto a Ellen White ser conselheira ou profetisa. Existe uma parte da membresia, entende? Meu pai fala que mais nos Estados Unidos, faz sentido, né? São um país de primeiro mundo, um povo de mais leitura, de mais cultura, etc e tal, que não enxerga ela como profetisa, mas sim como uma conselheira, como, entendeu? Certo? E é a maneira que minha mãe vê, uma vez que ela não entrega mais o livro Grande Conflito. Então, o racha, ele existe. Ele é nítido e significativo. Tem pessoas se libertando desse senhorio, que a gente vai chegar lá, entendeu? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão, porque lá o senhor do povo era Faraó, entendeu? Lá era Faraó, certo? Para você ser parte desse povo, para esse Deus que tirou aquele povo da terra do Egito, você se torna parte desse povo, você se naturaliza parte desse povo. Né? Salvação foi prometida a Israel, não é verdade? É o povo com promessa bíblica de salvação, né? Não é denominação, é nação santa, sacerdócio real. Somos concidadãos dos santos, principalmente eu, que tenho o nome ítalo-germânico. Ruth a Moabita também pode, por que ou não? Então, esse senhorio que muita gente está debaixo dele, certo? Quando você acha outro senhor para a sua vida, outra maneira de pautar a sua vida, ou acham para você, como muitas vezes acham para você, nas denominações religiosas que aí estão, acham para você,
essa pessoa que achou para você é seu Deus. E não o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, Isaac, Israel, Jacó. Não o Deus da Bíblia. Entendeu? Mas a pessoa que é seu Senhor. Ou até diria, porque não senhora no caso, né? De alguns ela é senhora. O meu pai, você vê isso evidente. Entendeu? Porque, de fato, ela errou. E qualquer adventista que sentar comigo meia hora, no máximo, isso vai ficar muito claro. E a gente é aberto a conversar. É um canal onde a maioria, aqui a parte majoritária, é adventista. E isso é excelente, entendeu? Para a gente sentar, arrazoar e fazer conforme os bereanos faziam, entende? Porque existia uma questão sobre quem tinha tirado Israel do Egito. Você vê que as nações gentílicas que saíram, Êxodo 12:38, uma multidão mista de povos. Eis aí, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Em outra passagem, é esse Moisés que tirou da terra do Egito. Então, quem foi que tirou, de fato? Entendeu? Moisés colaborou, claro, mas foi o Eterno com um braço forte, entendeu? Principalmente, né? E elementos usados por ele ali. Mas ele é o Senhor do povo, o Senhor da nação mista de povos que saiu ali. Isso é a graça no Antigo Testamento. Ninguém tinha obras ali. Então, quando você se coloca debaixo de outro senhorio, entende? Aí você está sendo participante nos seus inúmeros delitos e pecados, entende? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas é esse link que eu gostaria de fazer. Eu já passei de meia hora, não gostaria de exceder esse tempo de 30 minutinhos, mas infelizmente eu acabo falando mais do que o proposto. E acho que ficou bem claro dentro do que a gente queria falar. E futuramente será um prazer receber um novo pastor. A liderança falou que a gente vai efetuar, vamos ver, estamos aguardando. Vai ser na casa do meu pai. É até bom, porque daí tá jogando em casa, né, velho? Em casa do Adventista. Vai ser na casa lá do meu pai. E aí a gente conversa, senta, expõe algumas coisas ali. E vamos ver o que esse novo pastor tem a dizer. Uma vez que é cíclico, né? É cíclico. Nunca, periodicamente, não sei, 4 anos, 3. Bom, geralmente é 4 anos que muda, né? O pastorado aí, a liderança. E uma boa madrugada, né? A gente tá na madrugada. Não sei que hora que a gente vai postar o vídeo, ou que hora que as pessoas vão ver o vídeo. Eu falo, eu tenho dificuldade em conversar com o aparelho de celular, mas é isso, que a gente se coloque debaixo do senhorio do Eterno, sendo Ele o Senhor de nossas vidas, fazendo parte desse povo que Ele é Senhor, que tirou do Egito, dessa casa da servidão, debaixo desse outro senhorio, entendeu? Que não é o dele, não é o dele, não é o dele. A gente tem uma história, eu falei que ia falar, né, bem, do Egito, que a gente sofreu um período imenso de escravidão também, onde meu pai teve misericórdia para comigo. Eu falei que ia falar disso do vídeo lá atrás, senão vai ficar incompleto, infelizmente. Eu falei que ia falar, aonde eu subtraía coisas da minha casa, eu furtei a televisão do meu pai e depois ele não comprou mais televisão. Eu tirava sabonete, pasta dentária de casa, entendeu? Para consumir crack. Cheguei a pesar 47 quilos, com quase 1,80 de altura na época. Hoje eu tenho um pouquinho mais. Porém, aprove o Eterno também me resgatar com o braço forte desse Egito, onde até comida da boca das minhas filhas eu já tirei de casa, entende? Eu cheguei a um estágio lamentável. A única coisa que eu nunca mexi foi o leite Nã que o meu pai comprava. Isso, de fato, realmente eu nunca pus a mão. Ele comprava um leite caríssimo para as minhas filhas, né? Uma vez, inclusive, até sumiu uma lata desse leite. E eu sempre vou falar que o leite não fui eu. Realmente não fui. Eu já confessei coisas, sabe? Então eu não teria problema em confessar. Mas o leite, de fato, eu nunca mexi das minhas filhas, que meu pai comprava. Agora eu tirava a comida da própria boca das minhas meninas, entende? Então hoje a gente tenta viver de modo a que a gente faça por onde. Vizinhos também, vizinhos pegava dinheiro. A minha vizinha sabe disso. Eu contei para ela, olha, tudo que eu pegava contigo era para consumir crack, né? As pessoas sabem disso.
E a gente tenta de alguma maneira fazer alguma coisa para, não tem como compensar, remediar, não sei que palavra eu poderia expressar, porque isso não tem como, né? Voltar o que a gente fez de Voltar errado ao não tem tempo não como. tem como. Mas a gente tenta andar de Mas, modo a dar é, um bom testemunho, né? A honrar o pai, a honrar a mãe, entende? A dar bom exemplo, né? Do nome que a gente carrega. E aprove o Eterno me tirar com o braço forte desse Egito também, onde cheguei a pesar 47 quilos molhado, porque seco era um pouco mais leve ainda. Então, é um rio de sangue que ficou para trás, um lago de lágrimas, e as cicatrizes eu carrego para me lembrar da onde o Eterno me tirou, certo? E eu falo para minha mãe, se você acredita no poder desse Deus que me resgatou do meu Egito, entende? E você entende que Deus agiu na minha vida, então ele tem uma maneira de trabalhar. Eu tenho uma mensagem aqui para falar para você que na verdade sempre carreguei. Eu só não falava com mais porque para não passar por hipócrita, uma vez que a gente andava numa vida toda torta, numa vida toda errada, né? E hoje, para honra e glória do Eterno, aprove que a gente saísse disso aí e pudesse andar de maneira digna, né? A honrar o nome dele, a glorificar ele, a dar um bom testemunho, a ser um testemunho vivo, a exortar pessoas a techuvá, ao retorno a Deus. Veja onde caíste, volta, arrepende-te, a prática das primeiras obras, né? Então, fica aqui o convite a qualquer irmão que queira sentar e arrazoar. Estamos no aguardo do pastor, do ancianato também que vai com ele. Dessa vez o time vai reforçado, né? Acho uhum. que vão em 3, se não me engano, conversar com a gente lá. E vai ser um prazer, vai ser um prazer a gente sentar, conversar e analisar as escrituras, né? Comparar os profetas bíblicos com as profecias da senhora Ellen White, certo? A gente vê, conversa e amém, né? É. Shalom a todos. Shalom a todos, Baruch Hashem. Amém.